que bom ver você aqui para mais um culto de ensino. E eu acredito que Deus, como tem sido, Deus tem palavra para cada um de nós essa noite. Mas também nós devemos ter um coração ensinável para receber aquilo, como foi orado, que Deus preparou para essa noite. Nas quartas-feiras nós temos trabalhado o tema restaurar e ativar. Tem sido algo poderoso, a cada semana tem sido algo sensacional. E eu acredito que Deus, apesar de mim também, nessa noite tem algo para cada um de nós, para edificar, para restaurar, para ativar em nossas vidas. Nós temos trabalhado em cima de Isaías, o profeta messiânico, e eu já quero ir para a palavra, já quero começar aqui, porque tudo é a palavra, cremos, amamos a palavra de Deus, e vamos lá, Isaías capítulo 43, no verso 22, estaremos dando ali continuidade e sobre esse tema ao qual o Espírito Santo queimou ao nosso coração. Isaías 43, vamos lá em Isaías 43, vamos ler, Isaías 43, verso 22 em diante, diz o seguinte, contudo, não me invocaste, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste ovelhas para holocaustos, nem foi a mim que honraste com os teus sacrifícios. Não te exigi ofertas, nem te cansei com exigências de incenso. Não gastaste prata para comprar-me cana aromática, nem me satisfizeste com gordura dos teus sacrifícios, mas me sobrecarregaste com os teus pecados, e me deixaste exaustos com tuas ofensas. E eu mesmo, aquele que apaga tuas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos teus erros e pecados. Relembra o teu passado para mim, vamos discutir a tua causa, apresenta as tuas razões e motivos, para que possas te justificar. Teu primeiro pai pecou, e os teus guias se rebelaram contra mim. Por esse motivo, humilharei os líderes do santuário, e entregarei Jacó à destruição, e Israel aos ultrajes. Aqui nós vemos uma repreensão de Deus, a respeito de como o povo deve se portar. Nós vemos nos capítulos anteriores o amor de Deus, Deus querendo trazer para perto, porque o pai só repreende o filho que ama, e nós vemos aqui Deus tratando com o povo de Israel de uma forma mais dura. Aqui nós podemos tirar alguns ensinamentos para que hoje nós, como filhos, porque sei que nós somos filhos, nós possamos nos alinhar, nós possamos compreender o que Deus quer de nós, e de fato possamos caminhar dessa forma. Lendo o texto, são orientações, são repreensões, mas não repreensões para uma destruição, mas uma repreensão para uma transformação, para um arrependimento de fato. Deus, a Bíblia fala que Deus não se compraz nem na morte do iníquo, imagina do filho, mas Ele repreende o filho que ama. Ele direciona o filho que ama. Então que nessa noite, como filhos, possamos estar com o coração sensível para entender que nessa noite, apesar da palavra ser algo forte, mas nós precisamos entender, é o amor do Pai nos alcançando. Então, o Espírito Santo queimou o coração, e eu sempre gosto de compartilhar alguma coisa, porque acredito que Deus fala nas pequenas coisas também, e eu quero compartilhar algo que tem tudo a ver com o que nós iremos ministrar hoje, e Deus tem falado comigo a esse respeito, e eu quero, da mesma forma que Ele falou, eu quero passar para vocês, para que todos nós possamos crescer em graça e em entendimento da parte de Deus. Há uns dias atrás eu comecei um novo trabalho, e nesse trabalho, quando eu comecei, a gente tem que transportar alguns sacos de um lado para o outro. E é claro, chegando o primeiro dia de trabalho novo, a expectativa, coisas novas virão, a gente já vai com essa expectativa, agora vai dar
agora sim, agora vai, agora vamos em frente. E é claro que isso era externado no meu trabalho. Pegava 1, 2, às vezes carregava 3 sacos de uma vez, porque eu queria fazer, eu queria trabalhar, e aquilo queimava em mim, porque era tudo novo. Mas aí, com essa vontade toda, foi passando 1 hora, 2 horas, aí bateu já aquele cansaço. Agora já não eram 3 que eu carregava, já eram 2. Agora passou mais um tempinho, agora já não eram 2, já era 1. Passou mais um tempinho, agora malmente carregava metade, porque o cansaço foi batendo. E o cansaço foi comprometendo a caminhada. O cansaço foi comprometendo as atitudes. O cansaço foi comprometendo as atividades. E eu estava lá, mas por mais que eu falasse, agora eu vou carregar 2. Não vai dar. Não foi dessa vez. Agora eu vou carregar, e não vai. Então, porque o cansaço acabava fazendo com que houvesse o comprometimento, e agora aquele que começou com carregando 3, todo o gás, agora já não consegue carregar nem metade. Por causa, não foi o peso que mudou, o peso dos sacos continuava o mesmo, mas foi a minha condição em relação à atividade. A condição que eu estou em relação à atividade comprometia a atividade por conta do meu cansaço. E é exatamente nesse versículo 22, Deus vai repreender o povo dessa forma. Olha, vocês estão cansados de mim. E essa canseira compromete a caminhada daquele povo. E essa canseira compromete as atitudes daquele povo, daquelas pessoas. Então, Deus vai orientar, vai repreender. Olha, vocês estão cansados de mim. Há uma canseira. E você sabe que quando nós estamos cansados, nós andamos de uma forma diferente. Nós falamos de uma forma mais diferente. Nós ouvimos de uma forma diferente. Tudo é comprometido por conta desse cansaço. E o que eu estou falando, da mesma forma que fisicamente, eu já não era mais como no começo. Assim, espiritualmente, nós somos assim. Nós não somos mais como no começo. Porque talvez na caminhada, as dificuldades, as situações foram fazendo com que o cansaço fosse prevalecendo. Então, o que eu quero, como primeiro ponto, eu quero trazer nessa noite, Deus está falando, olha, será que você não está caminhando cansado? Pessoas que estão dizendo, olha, eu estou avivado, mas as atitudes que ela toma, o posicionamento que ela toma diante das atividades, do que vai fazer, é um posicionamento de uma pessoa cansada. Sei você, quando você está muito cansado, você muitas das vezes deixa de fazer algo, não tem vontade de fazer alguma coisa, tudo que você quer é ficar no cantinho, no seu cantinho, tranquilo, sentar e descansar. E assim, espiritualmente, tem pessoas, nós acabamos, por conta dessa canseira, deixando com que as coisas de Deus já não sejam mais importantes, já não há o desejo como no começo, porque muitas das vezes nós, quando nós entregamos a vida para Jesus, nós pensamos assim, vida nova, agora sim, e de fato, agora estou com Jesus, mas vai haver uma caminhada, e vai haver, da mesma forma que na minha caminhada lá no trabalho, vai haver alguns sacos para ter que levantar, para ter que carregar, vai haver coisas no meio do caminho. E o grande problema não é eles, é como eu estou para encará-los. Porque eles vão vir situações, vão vir problemas, dificuldades, mas como que eu estou para encarar essas dificuldades? Porque isso vai comprometer. Se eu não entender que eu preciso ser restaurado, e mais, eu como era o primeiro dia, eu estava lá, eu tentando carregar tudo,
E foi aí que eu comecei a pensar e escrever sobre o texto, escrever algumas coisas aqui. Aí eu estava lá tentando carregar, mas já não conseguia carregar como no começo, porque eu estava cansado, já estava dando a hora do almoço, e eu pensava, não, vou terminar esse daqui, eu vou terminar esse daqui para depois eu como, depois eu descanso, eu vou restaurar. Aí foi falado ao meu coração, eu estava mais preocupado com a atividade do que a restauração. Porque eu estava tão envolvido com a atividade, que eu não estava entendendo que a atividade estava sendo comprometida. Eu precisava do descanso e do alimento, para que houvesse restauração. Para que de fato as minhas forças pudessem ser restauradas. Mas aí que está espiritualmente, talvez nós vivemos assim. Estamos tão preocupados com a atividade que não damos importância para a restauração. E o problema é que aquelas atitudes, aquela atividade vai se comprometer. A atividade é comprometida se eu não houver restauração. O único lugar onde a ativação, ao ativar, vem antes do restaurar, é no dicionário. Mas na vida espiritual, eu preciso da restauração. Porque se eu ativar aquilo que não for restaurado, eu vou me comprometer e comprometer que está ao redor. Se existe uma peça que precisa ser restaurada, você que mexe com algum tipo de mecânica, que precisa ser restaurada, se você coloca ela do jeito que está, da forma que está, sem restaurá-la, ela além de estragar, vai comprometer as outras peças que estão ali, porque ela foi ativada sem ser restaurada. Então precisamos entender, para que de fato haja a ativação verdadeira em Deus, eu tenho que pensar, será que está havendo restauração em mim? Será que eu estou permitindo que Deus restaure? Porque a ativação sem restauração pode ser perigo. Eu não sei, sou leigo nisso, mas eu penso, se houver aquela peça que não está restaurada, pode acontecer um acidente, pode acontecer uma faísca, pode acontecer alguma coisa pior. Então, eu tenho que me preocupar, será que eu não estou vivendo uma vida cansado? Será que a minha vida espiritual, olhando para a minha vida, tirando um raio-x da minha vida espiritual hoje, as minhas atitudes com Deus, o meu relacionamento com Deus, olhando, porque eu sei que se nós perguntássemos, nós de antemão falamos, estamos avivados. Mas olhe mais atentamente, olhamos para cada um de nós atentamente. Como está a minha oração? Como está a minha leitura de Bíblia? Como está o meu jejum? Como está o meu relacionamento? E não só no sentido de fazer tudo isso, mas ter o coração em tudo isso. Ter a vida em tudo isso. Não orar só por cumprir uma tabela, mas entender que nós precisamos orar. Não é Deus que precisa da oração. É nós que precisamos orar. Então aqui ele está repreendendo o povo dessa forma. Olha, vocês estão cansados de mim. Cansado. E se nós lêssemos, como já lemos as outras quartas-feiras, Deus ele vai lembrar o povo de maravilhas. Deus vai falar muitas coisas, muitas bênçãos. Mas ainda o povo estava cansado. Então isso me mostra que não é eu receber alguma coisa que vai me tirar a canseira. Não é eu ter, porque tem pessoas que pensam, quando eu receber, quando eu fizer, quando acontecer isso, eu tenho que tratar em mim. Porque talvez a minha resposta a Deus tem sido dessa forma. Como eu falei, o cansaço, ele vai interferir na minha resposta. Você atende mais rápido quando você está atento do que quando você está cansado. E por estar cansado, Deus fala comigo, a minha resposta demora. Quando tem uma resposta. Quando eu não estou tão cansado, sonolento, que eu ouço distorcido. Sabe aquele momento que você está tão cansado que alguém fala A, você entende B? Talvez nós estamos assim com Deus. Mas por que nós estamos assim com Deus? Por causa do cansaço espiritual. Então Deus está falando àquele povo, olha, vocês estão cansados.
E na parte A desse mesmo versículo 22, ele vai falar: olha, vocês não estão me invocando, vocês estão cansados de mim, vocês não estão me invocando. Então, o que o cansaço gerava? Esse desânimo, essa apatia, esse desânimo de invocar a Deus de fato, invocar. E muitas das vezes, espiritualmente, nós estamos assim. Nós até estamos caminhando, nós até estamos fazendo, nós até estamos. Mas será que não é de uma forma cansada? Porque quando você está cansado, você já, fisicamente falando, você já orou, ou já fez alguma coisa muito cansado? Parece que tudo se mistura, você meio que sonha, meio que o teu pensamento embaralha, meio que o que você vai fazer depois embaralha com o teu pensamento. Eu lembro um tempo atrás, orar na madrugada, fui inventar de orar de madrugada, sem entendimento muito naquele tempo, mas eu orei na madrugada, fui orar, orei até pela bateria do carro. Falei: Deus, que a bateria do carro tenha saúde. Porque quando nós não entendemos, quando nós não estamos cansados, tudo que nós fazemos, que aparentemente é para Deus, se torna algo distorcido. Nós ouvimos metade das coisas, nós não temos, não queremos, não respondemos no momento que deveria responder. E às vezes nós estamos assim. Então, eu acredito que da mesma forma que Deus tem falado para aquele povo, olha, vocês estão cansados. Nós, muitas das vezes estamos assim. Mas existe um descanso da parte de Deus. Eu acredito que sem descanso e sem alimento espiritual, não há como reativar. Da mesma forma que eu só ia me perder ali, cada vez ficar mais fraco se não parasse. Esse é a grande dificuldade das pessoas. É que nós, às vezes, atrelamos o ativismo à eficiência, o ativismo à funcionalidade. Nem tudo que está ativo é funcional. Mas, às vezes, nós atrelamos a isso. Nós atrelamos a nossa atividade a isso. Sendo que muitas das vezes Deus está falando: olha, descansa, se alimenta. E o que nós precisamos fazer. No 22, contudo não me invocaste, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Você vê essa canseira. No 23, não me trouxeste ovelhas para o holocausto, nem foi a mim que honraste com os teus sacrifícios. Não te exigi oferta, nem te cansei com exigências de incenso. Perceba que ele vai falar: olha, você não honraste a mim. E o que eu entendo com isso, que ele não está falando que não houve honra. Ele está falando que não houve honra para ele. Ele não está falando que não houve sacrifícios. Ele está falando que não houve sacrifícios para ele. Então existem pessoas que estão fazendo, mas não para ele. Que estão sacrificando, mas não para ele. Então às vezes nós, por conta da nossa canseira, nós estamos exatamente dessa forma. Deixando com que as nossas atitudes em Deus, nosso ativismo, nosso ativar venha a ser vazio. Não venha a ter uma restauração. Aí nós nos perguntamos o porquê que a minha caminhada está comprometida, o porquê que eu não consigo evoluir em Deus. Exatamente por conta disso. Porque eu estou mais preocupado em fazer, em ativismo, do que realmente está em Deus de fato. Então nós vemos aqui que ele vai falar: olha, trouxeste ovelhas para o holocausto, nem foi para mim que honraste com os teus sacrifícios. E a pergunta é que devemos perguntar para nós mesmos: para quem tem sido de fato as nossas orações? E se é para Deus, por que não tem sido melhor? Como que tem sido as nossas leituras de Bíblia?
Sabe, eu quero trazer tudo isso porque nós precisamos ser restaurados e ativados. Deus quer essa ativação, mas não sem restauração. Deus quer nos ativar, Ele quer de fato isso, mas o problema é que nós trocamos as prioridades. Queremos que Deus nos ative, mas Ele não vai nos ativar enquanto não nos restaurar. E para isso precisamos abrir a nossa vida e dizer: Deus, faz a tua vontade. Descansar em Deus muitas das vezes. Fazer como o povo de Israel: se a nuvem parar, eu vou parar. Se a nuvem for, eu vou. Mas hoje tem pessoas que a nuvem parou, mas ela continua, porque ela acha que o prosseguir é avançar. Nem tudo que vai, nem tudo que caminha, nem tudo que se movimenta é avanço. Muitas das vezes o movimento é retrocesso quando é na direção errada. Então estou tão preocupado em me mover que eu não entendo que Deus não está querendo isso de mim. Tanto Ele vai falar: olha, não fui eu que fiz essa exigência para você, não. Não fui eu que falei isso para você ficar cansado, não. Então tem pessoas falando, se portando como Deus nunca quis que ela fizesse. E ela diz: Deus, por que não olha para mim? Por que eu estou dessa forma? Por que a minha vida espiritual eu não consigo desenvolver? É exatamente porque eu estou me posicionando de uma forma que não era para se posicionar. Eu estou fazendo algo na hora que Deus falou: pare. Agora é a hora de você descansar e você se alimentar. Agora não é hora de você ser ativo. Fisicamente entendemos, em todo lugar tem um momento que você vai ter o descanso. Tem um momento que você vai precisar se alimentar. Fisicamente tem aquele momento que você vai precisar parar. Para quê? Para você descansar e continuar. No momento, vai ter aquele momento de parar. Se eu entendo isso fisicamente, por que é tão difícil de eu entender isso espiritualmente? Por que da mesma forma que fisicamente, se eu ficar tão ativo, sem se alimentar e sem descansar, vai ser uma hora que vou baquear, vou cair, vou desmaiar, alguma coisa vai acontecer. Espiritualmente, talvez é essa fase que nós vivemos. Nós estamos já cambaleando. Aí eu pergunto: mas por que acontece isso? Por que eu estou cambaleando na minha fé? Porque falta o alimento e o descanso. Falta isso para nós. Nós estamos cansados. Nós estamos... aí as nossas atitudes, o nosso ativismo não tem sido excelente para Deus, não tem sido para Deus. Às vezes nós pensamos que eu vou fazer, e na ansiedade de fazer, nós muitas das vezes somos assim. Nós somos ansiosos no fazer, pensamos que tudo vai se resolver, e às vezes Deus Ele quer que nós paremos no tempo certo. Aqui, no verso 24: não gastaste prata para comprar-me cana aromática, nem me satisfizeste com gordura dos teus sacrifícios, mas me sobrecarregastes com os teus pecados, e deixastes exaustos com tuas ofensas. Nós vemos um povo aqui, muitas das vezes somos nós, que nós não entregamos o melhor para Deus. Não, aqui vai cana aromática, alguns vai falar cálamo, em algumas traduções vai falar cálamo, que era usado para santificar, como santidade, para santificar. E nós queremos andar com Deus, mas sem essa santificação em si. Queremos andar do nosso jeito, queremos personalizar Deus da nossa forma. E é exatamente isso que tem trazido tanta canseira, como a Deus não fazendo o que realmente Deus Ele deseja o que eu faço. Então nós vemos que este povo estava dessa forma. Não gastaste prata para comprar-me cana aromática, nem me satisfeste com gordura dos teus sacrifícios.
aquilo que eles faziam já não tinha essência, aquilo que eles apresentavam para Deus já não tinha substância, aquilo que eles estavam fazendo era dos seus próprios jeitos, da sua própria forma. Eles queriam um relacionamento com Deus, mas queriam que Deus fizesse da forma deles. E às vezes nós somos assim, nós vamos deixando o cansaço nos vencer tanto, que tudo está sendo comprometido, a nossa adoração está sendo roubada, o nosso louvor já não é mais o mesmo, as coisas da vida já estão me tirando o foco. Porque uma coisa, quando vem algo contra você, e você está firme, você reage de uma forma, mas quando você está cansado, é só um pouquinho para cair, é só um pouquinho, é o que nós precisamos observar em nossa vida. Será que nós não estamos assim? Será que a nossa adoração não está sendo comprometida por conta do cansaço? Será que nós não estamos honrando outras coisas e deixando de honrar a Deus? Porque alguém nós estamos honrando, mas muitas vezes honramos nós mesmos. Até as nossas orações honram nós mesmos. Oramos somente aquilo que nós queremos, nosso querer, nosso ego. E uma coisa que nós já estamos aprendendo já faz um tempo, mas tem sido mais ainda evidente nesses últimos tempos, é essa essência está sendo perdida. A essência, nós estamos tão preocupados com o movimento, com as coisas, com as atividades, que esquecemos o principal. Nós vemos situações, lugares que estão tão preocupados em fazer o evento tal, é tudo bênção, legal. Mas quando isso ocupa mais a preocupação, então aquilo que era para ser bênção já não é bênção. Então será que nós não estamos assim? Estamos fazendo tudo que aparentemente é para Deus, mas não há essência, não há substância naquilo que estamos fazendo, nas nossas orações, nos nossos jejuns, na nossa vida com Deus. Então Ele quer restaurar essa essência, Ele quer restaurar esse coração que talvez já não está junto com a oração. Já oramos, mais preocupado com o depois. Lembra que eu falei agora há pouco, que quando nós estamos cansados, nós acabamos perdendo o foco muito mais fácil. Acabamos perdendo a sensibilidade. Eu não sei você, mas quando a gente está muito cansado, a gente vai ouvindo, mas parece, ainda que continuemos no mesmo lugar, mas parece que a voz vai distanciando, não é? Quando estamos cansados, nós estamos ali, mas a voz vai indo embora. Às vezes somos assim com a palavra de Deus. Estamos aqui, mas a voz vai indo embora. Vai lá longe, porque estamos cansados espirituais. E aí nós não entendemos por que não surte efeito, porque a palavra é poderosa. A palavra é poderosa, mas na minha vida, às vezes não se cumpre isso, porque nós precisamos entender que precisamos de descanso, que essa canseira tem nos desfocado muitas das vezes, né? Será que nós não estamos assim? Então que nessa noite possamos olhar para nós mesmos, como foi falado até agora, o cansaço, a adoração sendo roubada, a essência sendo roubada, sendo comprometida, tudo aquilo que estavam fazendo já, embora faziam algo que aparentemente era para Deus, aparentemente eram coisas de Deus, mas por não estar restaurado, tudo aquilo era uma ofensa. Sabe quando uma pessoa uma coisa é a gente, se nós somos ofendidos por alguém, como é que nós ficamos? Há uma tristeza naquele momento. Às vezes nós estamos fazendo isso com Deus. Deus não está recebendo as nossas orações, mas as nossas ofensas. Muitas das vezes aquilo que era para ser louvor a Deus está sendo ofensa a Deus. Aquilo que nós pensamos, olha, agora eu orei, agora até sapateei aqui, mas isso está sendo uma ofensa.
aquilo que era para trazer a alegria de Deus, às vezes é aquilo que está trazendo a ira. Eu não sei se você está me compreendendo até aqui. Tem muita coisa que eu nem escrevi, mas Deus está colocando ao coração. Vamos observar mais se tudo que está sendo ativado em nós, está realmente restaurado. Porque às vezes nós estamos querendo ativar aquilo que Deus está falando. Espera restaurar. Espera mais um pouquinho para restaurar. E às vezes nós não queremos isso. Nós somos afobados. Nós somos pessoas que, eu quero para ontem. Você sabe que a humanidade, ela caminha para isso. Você vê nisso na tecnologia. O que para nós demorava horas para fazer, hoje muitas das vezes é um botão. E assim a pessoa, tecnologicamente, beleza. Mas as pessoas querem fazer isso espiritualmente. Elas querem apertar um botão, pronto, estou perdoado, agora estou na fé. E esquecem do processo que precisam, do posicionamento que precisam, da vida que precisam que nós precisamos nos posicionar de fato. Então, ele vai falar sobre tudo isso, sobre o cansaço do povo, sobre as ofertas que não eram para ele, sobre a gordura que se perdeu, a essência que se perdeu. E ele está falando para o povo: olha, isso tem sido ofensa para mim, vocês estão me ofendendo com isso, por esse pecado. Ele está instruindo o povo, ele está repreendendo o povo, porque já não é a mesma coisa, já deixaram de fazer para ele. E assim somos nós, talvez no decorrer da caminhada, talvez em algum momento nós perdemos a essência. Aquilo se perdeu, não sei porquê, talvez um problema, ou talvez estou apático, ou talvez não estou mais mergulhando nas coisas de Deus. Mas em algum momento, talvez eu estou cansado. Mas nessa noite eu acredito que Deus dá descanso, Deus restaura. Mas eu preciso me reconhecer e dizer: olha, talvez a minha oração está assim, a minha vida está assim. Olhando para a minha vida, eu não sou mais como eu era antes. Eu não tenho a mesma intensidade, eu não tenho a mesma oração. E quando eu falo a mesma oração, eu não estou falando de palavras, mas de intensidade. Eu já não leio a Bíblia, sabe? Quando eu falo ler a Bíblia, não é só você ler o texto, mas você entrar na Bíblia, você meditar nas coisas de Deus. Talvez isso se perdeu. Quantos de nós que no começo da fé olhava a palavra de Deus e falava: amém, vou praticar. Mas hoje você escolhe palavras, escolhemos palavras para viver. Olha, essa é legal, mas essa não é bem assim. Essa não é legal. Isso demonstra que eu estou me cansando. E o grande problema disso é que eu acho que eu estou bem porque eu estou dentro de uma igreja. Eu acho que eu estou bem porque eu estou sentado e ouvindo o culto. Mas Deus está falando com um povo que é chamado povo de Deus. E hoje eu estou falando com o povo de Deus. Então eu preciso aderir essa repreensão, entender que Deus o Pai está repreendendo porque Ele ama. Ele está demonstrando esse amor. Então nós vimos tudo isso, que talvez aquilo que nós estamos, o nosso ativismo está sendo uma ofensa. Aí no 25 nós vemos a graça de Deus. Nós vemos que apesar disso, Deus é bom. Não é a minha maldade que muda Deus, Deus continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo. No 25, ele vai falar: sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos teus erros e pecados. Olha para você ver, ele trouxe até aqui uma repreensão, mas ele está falando também: olha, mas eu apago, eu mesmo, por amor de mim. Às vezes não é por nossos méritos, não é por aquilo que nós fazemos, não é pelo nosso ativismo, mas é Ele. Se acha arrependimento e sinceridade em nossos corações. Então que nessa noite, talvez, nós estamos exatamente caminhando dessa forma. Mas existe um Deus bom, um Deus justo, que nessa noite Ele quer restaurar a cada um de nós.
Mas Ele precisa, Ele deseja, né, que nós nos posicionamos de uma forma diferente. Ele quer. Ele vai falar, olha, dos teus pecados eu não me lembro mais. Ele vai falar dessas iniquidades. Mas às vezes nós ouvimos uma palavra dessa e continuamos do mesmo jeito, achando que estamos avivados, achando que está tudo bem. Então precisamos abraçar isso que Deus ele está falando. E não é por fazer muito. Tem pessoas que pensam, agora eu vou fazer um monte de coisa. Muitas das vezes não. Se tudo isso que você fizer não houver coração, então não faça nada disso. Não houver intensidade, não houver substância naquilo que está sendo feito. É bem verdade que talvez quando a gente fala dessa forma, tem pessoas que falam, então nem vou fazer. Chega a um outro extremo, nem vou fazer porque se eu fizer não é o melhor, então nem vou fazer. Ele não repreende para você não fazer, ele não está falando para você não fazer exatamente. Ele está falando para trazer a essência naquilo que você faz, para restaurar aquilo que está sendo ativado, para restaurar de fato. E nós queremos levar para outros lados, queremos levar para outras esferas, e por isso nós continuamos caminhando de uma forma cansada. Precisamos nos posicionar diferente. No 26, relembra o teu passado para mim, vamos discutir a tua causa, apresenta as tuas razões e motivos para que eu possa te justificar. Eu fico imaginando, Deus Todo-Poderoso, o grande amor, Ele vai falar, vem aqui, vem falar comigo, vem falar para mim. Mas mesmo assim, Ele poderia, e nós merecemos o castigo, tudo de ruim, nós merecemos isso. Mas Deus é tão bom que Ele vai falar, vem aqui, fala para mim, fala comigo, apresenta as tuas razões, apresenta isso para mim. Mas às vezes nós só apresentamos algo superficial para Deus, e não o que realmente está nos deixando cansado. Nós apresentamos para Deus uma situação ou outra, mas aquilo que está no coração, nós não apresentamos. Porque nós queremos ocultar, embora não tem como ocultar de Deus. Deus já sabe. Deus já sabe o que tem acontecido. Deus já sabe o motivo de nós, muitas das vezes, pessoas pensam em jogar tudo para o alto, desistir da fé. Ele sabe tudo isso. Ninguém cai de uma hora para outra. Começa com um pequeno cansaço. Começa cansando, e quando vê. E é claro, enquanto Deus, Ele quer que você o descanse e permaneça nele, o diabo, ele apresenta uma cama para você descansar e não levantar mais. Nem uma cama, uma sepultura. Mas o problema é que às vezes nós não observamos as pequenas coisas. Nós deixamos passar, sabe? Começamos a achar comum a nossa Bíblia estar fechada todos os dias. Ou oramos daquela forma, ou lemos a Bíblia daquela forma, depois eu leio, vou ler aqui um versículo só, desde que seja com intensidade, beleza. Mas às vezes nós lemos para cumprir tabela e pensamos, está tudo bem comigo. Que nós possamos nessa noite avaliar nossos corações, avaliar a atividade que nós estamos fazendo. E quando eu falo atividade, não se limita só aqui, mas se limita em todo canto, no seu trabalho, na sua casa, como está o seu relacionamento com Deus. Às vezes nós protelamos as coisas que Deus já nos pediu há muito tempo. Nós vamos deixando para depois. Isso tem sido evidente a nossa canseira. Eu mesmo, que apago as tuas transgressões, e por amor de mim, que não se lembra mais dos teus erros e pecados. Aqui eu vejo
a misericórdia, a graça de Deus, após as repreensões, agora Deus vai falar, eu apago as suas transgressões, vem falar comigo, vem apresentar as suas razões, vem apresentar para mim os teus motivos. O grande problema de hoje, que nós não apresentamos nossos motivos para quem pode resolver, mas apresentamos nossos motivos para quem vai ter dó de nós. Apresentamos nossos motivos para quem vai concordar com nós. E por isso aquilo que era para ser resolvido há muito tempo não é. Porque nós queremos externar não para resolver, mas para que as pessoas olhem com pena de nós. Externe para quem vai resolver. Externe para Deus. Se necessário, externe para o líder, claro. Mas não... Cuidado. Muito cuidado. Então nós vemos um povo que estava perdendo a essência, mas Deus não perdeu a sua essência. Deus não perde. Nós vemos a vontade de Deus querendo falar com aquele povo. Nós vemos que Deus queria trazer, mas nos versos seguintes, eu vejo como se Deus, olha, se vocês não querem, então é isso. Eu vejo como um contraponto. Primeiro Deus vai repreender, depois vai falar, tem solução, vem cá, por amor de mim, pela minha graça, existe solução, é possível. Mas aí ele vai falar no verso seguinte, teu primeiro pai pecou, os teus guias se rebelaram contra mim. Nós vemos ele vai falar teu primeiro pai, natureza adâmica, vai se referir à natureza adâmica. Sabe essa natureza aí? Sabe essa natureza? Então, essa natureza aí. E pessoas que estão cansadas, elas não buscam espiritualmente, não buscam descanso muitas das vezes em Deus, que deveria buscar, apresentar as suas razões, descansar. Foi falado muito até mesmo domingo, e quando estava falando sobre algumas coisas sobre descansar em Deus, isso me faz compreender ainda mais o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Faz-me entender aonde eu devo descansar. Porque você sabe que existe um local que você descansa de uma forma ao qual você sai revigorado. Mas é em todo lugar? Não. Tem lugar que você vai, se você descansar fisicamente, aquele lugar vai te trazer dores e talvez fazer perigo, não é? Hoje nós fisicamente temos lá a nossa cama, não é? Temos a nossa cama, então quando estamos cansados, fisicamente falando, nós vamos para o nosso quarto, lugar seguro, aconchegante, ao qual nós descansamos. Fisicamente falando, você dorme em qualquer lugar? Não. Por quê? Porque vai te trazer dores. Hoje eu decidi, eu quero. É para descansar mesmo? Vou dormir lá na esquina ali, na rua ali. Vou sentir dores e vou estar exposto ao perigo. Porque nem todo lugar é o lugar de descanso. Às vezes eu quero, não descanso em Deus, mas eu quero, pensa que vou jogar tudo para o alto. Tem a falsa sensação de descanso. Vou desistir da fé. A falsa sensação. Está dando para compreender até aqui, gente? Amém, gente? Muito bem. Então, às vezes nós somos assim. Nós deixamos essa natureza pecaminosa. Nós deixamos, e é claro, quando nós vivemos assim, aqui não, graças a Deus nós temos palavra de Deus, nós temos ouvido palavra de Deus, mas teve uma frase que eu não lembro direito exatamente se é dessa forma, mas existe uma frase que a punição de Deus para aqueles que os falsos profetas são punição para os falsos crentes, não é mais ou menos isso? Castigo de Deus.
Exatamente isso. Essas pessoas cansadas, se elas não buscam descanso em Deus, ela pode até alcançar, ela pode até encontrar alguém que vai concordar com ela, supostos líderes, e Deus vai permitir. Mas eu acredito que Deus tem restauração para nós. Eu acredito que se nós nos posicionar hoje, se nós entregar tudo para Ele hoje, o coração, a vida, uma coisa que foi falado, não lembro se foi quarta-feira ou foi domingo, sobre a necessidade de voltar para a roda. Eu achei muito o vaso voltar para a roda, né? Sobre o vaso do oleiro. Talvez é isso que nós precisamos. Nós precisamos voltar. Quando uma coisa não está restaurada, ela vai comprometer outras. Eu preciso entender isso. Talvez hoje é noite de eu rever tudo. Se preciso for, rever, ter que parar alguma coisa, eu paro. Mas eu não vou ser ativado por algo que Deus nunca quis. Eu não vou me posicionar por algo que Deus nunca quis. E nós devemos estar sensíveis a isso. Então, o que eu vejo nesse versículo 27, no 28, é exatamente aqueles que não ouviram, também encontrar aqueles que vão concordar com eles. Mas quando eu não descanso em Deus, quando eu não me posiciono em Deus, existe uma consequência quanto a isso. Isso não é para te causar medo, mas é para entender que Deus também Ele é justo. Hoje nós temos a oportunidade de nos humilhar e dizer: Deus, eu preciso descansar no Senhor. Eu preciso me alimentar mais do Senhor. Precisa ter sustância aquilo que eu estou fazendo. Porque o tempo passou, os anos passou, talvez não estou como antes. E eu sei que eu não estou. Eu sei que o tempo passou, alguma coisa aconteceu, alguma circunstância, alguma decepção. Externe isso para Deus. E não saia daqui da mesma forma. Porque às vezes nós vivemos assim. Se nós não cuidarmos, nós acabamos, todos nós estamos expostos a isso. Se nós não cuidarmos dia a dia, sabe, às vezes nós entramos no quarto e nós falamos, no quarto de oração, e falamos: vou orar. Mas às vezes eu não sei nem o porquê eu estou orando, para quem eu estou orando. Às vezes eu estou cumprindo, infelizmente, a gente num todo, eu já fiz isso anteriormente, até entender o significado do culto, entender tudo isso, de eu marcar um horário para orar, e orar naquele horário, mas já pensando o que eu vou fazer depois. Vou orar, mas depois eu vou fazer isso. Já não há aquele: Senhor, eu quero falar com o Senhor, mas quero te ouvir. Às vezes nós limitamos a Deus, sabe? Limitamos a Deus. Eu vou ter 15 minutos para o Senhor. Nesses 15, vou até contar no relógio aqui. Eu lembro que nessa época de imaturidade na fé, eu fazia assim: vou fazer um jejum. Não vou comer. Aí quando dava a hora de entregar o jejum, 10 minutos antes já fazia meu prato e deixava aqui na frente. Vou entregar meu jejum. Aí deu a hora. Deus abençoe e tal. E já comia ali. Quer dizer, faz com uma religiosidade. Já não há uma intensidade, já não há aquele proveito. Não estou jejuando, então eu estou me relacionando aqui com Deus. Eu estou preocupado com o resultado do que desfrutar do processo. A oração, eu não desfruto de falar com o Pai. Eu estou pensando no depois, no resultado da oração. Mas o que me transforma exatamente não é o resultado da oração, é o processo dela, não é? É quando você tem um âmbito de orar. Às vezes a pessoa, ela deixa de desfrutar. Eu não acredito que Deus lhe falou para orar, jejuar, ler a Bíblia, ler e pronto. Não, eu acredito que Ele está nos dando uma oportunidade de desfrutar a palavra de Deus.
ler, imaginar, lá pensar, meditar, assim também na oração. A pergunta é, será que tem sido isso conosco? Será que nossa oração tem sido assim, nosso jejum, nossa leitura de Bíblia? Ou será que não? Precisamos rever se nós não estamos cansados espiritualmente. Eu falo a mesma coisa várias vezes para ficar dentro de nós. Daqui a pouquinho já vou chegar ao final. Mas nós vemos que tudo é comprometido. Tudo se nós não estivermos totalmente descansados. Sabe? Tem muitas das vezes que nós, pela nossa falta de descanso, nós acabamos comprometendo fisicamente a nossa saúde, não é assim? E às vezes achamos que estamos saudáveis, mas com sono, cansado espiritualmente. Precisamos rever nossos conceitos. Deu para compreender até aqui? Gostaria que você ficasse de pé. Quando eu estava lá no meu trabalho, me veio isso. Me veio sobre o quão prejudicial é o cansaço excessivo, o quão prejudicial é para a saúde, fisicamente, espiritualmente. Muitos estão morrendo espiritualmente por conta disso. Sabe, já foi o tempo. Eu vou fazer. Não, às vezes não. Tem muitas pessoas que estão se perdendo porque estão deixando de realmente prestar atenção em Deus. Não estamos mais ouvindo a Deus. Gostaria que você fechasse os seus olhos e que esse instante, esse